sou Ricardo Mitucci e este é mais um Epígrafes. E no programa de hoje vamos falar sobre humor. E para isso, nada melhor do que conversar com um dos mais talentosos humoristas do Brasil na atualidade. Mas como ele não veio... Vai você mesmo. Sim. Como vocês já viram, eu me refiro ao Oscar Filho. Oscar, beleza, como vai? Tudo bem? bem? Muito prazer, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Tamo aí, cara. Tamo aí. O que quiser falar... Vai ser bom, então, já que ele está disposto. E, de verdade, eu acho um dos maiores comediantes do Brasil na atualidade. É mesmo, cara? Eu acho, sou teu fã. Será que o seu leque não tá pequeno demais? Não tá. Tanta gente aí que precisa ver, cara. Eu chorei de rir, aqui é um testemunho, eu chorei de rir, mas chorei muito no seu stand-up. Que legal. Muito, eu e minha esposa, a gente riu, aliás, já fica a dica, entrando no 10º ano essa temporada. Sim, 10 anos já. 10 anos em cartaz, já fica a dica, o stand-up do Oscar é sensacional. E por isso, para falar sobre todo esse humor que é a marca do trabalho desse fantástico artista... Você gostou mesmo? É sério, cara? Gostei. Sabe por quê? Porque às vezes eu fico pensando assim, stand-up é muito superficial. Eu não sei se eu tinha que falar mais de política. A questão é, como eu fiz parte do CQC e eu tenho um monte de gente que me segue na internet, às vezes eu fico com uma coisa, será que eu não tenho que aprofundar um pouco mais a minha... Entende? Às vezes eu acho que é uma bobagem, uma bobajada só, entende? Eu vou dar minha opinião, já que você está perguntando. Sim. Eu assisti, acho que há uns 3 anos, mais ou menos, 4 anos, a polarização, sobretudo dessa questão política, ainda não era tão evidente quanto mais recentemente. Eu acho que está na medida. Pelo menos para aquele momento estava na medida, quando você falava sobre política, na dose certa. Infelizmente a gente vai falar isso no programa, a gente vive num momento bastante conturbado, de muito mimimi, como dizem alguns. Exato, um patrulhamento excessivo, então acredito que às vezes se você erra na dose, isso acaba jogando contra você. Então para mim, de verdade, pelo menos há 3, 4 anos, quando eu vi, na medida, e é por isso que eu recomendo mesmo, muito bacana, muito engraçado. Por isso eu fiz questão de ter você no programa. Pô, legal, bacana. Até para desenvolver melhor o papo, a conversa vai ser dividida com o Oscar em 2 partes. Então, nesta quarta-feira, a primeira parte da entrevista e na quinta, a segunda e última parte do papo. Para falar com o Oscar sobre humor, eu selecionei uma epígrafe extraída do livro O Lobo da Estepe, também disponível com o título O Lobo das Estepes. Não sei se você conhece o livro. É da Marvel, não? Não Esse é da Marvel. É o inimigo do Super-Homem, cara. É de um autor alemão que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1946, Hermann Hesse. É um livro, talvez um dos principais livros do Hermann, que diz o seguinte, abre aspas, todo o humorismo sublime começa com a renúncia de se levar a sério a própria pessoa. Fecha aspas. Caramba. Profundo, como é a proposta aí do programa. Sim. E para começar, eu já abro contigo falando o seguinte, perguntando, na verdade, para você o seguinte, Oscar, as pessoas têm se levado muito a sério nos últimos tempos ou nós estamos mais mal-humorados? É difícil, né, cara? É difícil. Eu acho que um pouco dos dois. Eu acho que... tem humorista e tem as pessoas que ouvem o humorista falar. Eu acho que o humorista precisa saber falar melhor e quem ouve precisa ouvir melhor também. Tem uma coisa que a gente passa muito que é assim, eu sou humorista, então eu posso qualquer coisa. Eu acho que tem uma responsabilidade sim, mas por um outro lado, eu acho que o público também precisa saber até que ponto você criticar um humorista ou não através das ideias dele. Tem uma coisa que acontece muito que é, eu posso não gostar de você, mas eu posso gostar das suas ideias. Ou o contrário, eu posso gostar de você, mas eu não posso curtir as suas ideias. Então precisa saber separar bem, entende? Às vezes as pessoas confundem muito o fato do humorista falar alguma coisa e achar que ele é aquilo que ele está falando. E às vezes ele está sendo só irônico ou sarcástico, que são 2 ferramentas muito importantes do humor. E tem tudo a ver com se levar a sério. Porque se você se leva muito a sério, você começa a achar que o que o outro está falando é muito sério também, entende? Então você confunde um pouco o que a pessoa está querendo dizer, onde ela quer chegar. Porque o sarcasmo e a ironia usam disso para você chegar num lugar um pouco até mais longe, entende? Então eu acho que é muita coisa aí. Tem a ver com maturidade, tem a ver com estrutura emocional, tem a ver com muita coisa. É difícil responder isso. Sim.
E uma rápida contextualizada, antes de avançarmos, O Lobo da Steppe foi originalmente publicado em 1927 e conta a história de Harry Haller, um homem que vive um conflito interno por não se adaptar à vida e aos valores da sociedade. O cara é um cara meio esquisito. E durante essa jornada dele em busca de autoconhecimento, ele revela-se fruto de uma existência plural. Uma hora ele se percebe homem, uma hora ele se percebe um lobo da estepe, um cara mais selvagem, mais recluso. Quando ele flertava com a loucura nessa busca pelo autoconhecimento, ele descobre no humor um caminho possível para a felicidade. Tá? Por isso, da escolha dessa epígrafe para o nosso debate. Legal. E dando sequência então, Oscar, falando sobre a serventia do humor para além da felicidade, como a gente começou conversando, Chico Anísio disse certa vez que, abre aspas, o humor serve para muitas coisas, inclusive para fazer rir. Sim. Fecha aspas. Essa frase, inclusive, ela está no livro O Mau Humor, uma antologia definitiva de frases venenosas, do escritor Rui Castro. Qual a função social do humor, na sua opinião, Oscar? Então, pra mim, eu vou levar pra mim, acho que é muito importante justamente por essa questão anterior que você fez, de se levar a sério. Eu acho que foi uma arma pra mim, social, porque eu não era o cara que batia. Se for dividir assim, eu era o cara que apanhava, era o cara que todo mundo ia tirar sarro, ou por ser baixinho, ou por sei lá o quê. Então eu usava isso pra meio que me defender, assim, pra não, sei lá, pra não virar um cara, um adolescente quieto e recluso e tudo mais. Para se enturmar. Pra me enturmar, porque eu vi que fazer... E eu acho que eu descobri isso uma vez, quando os meus pais se separaram, quando eu era muito criança ainda, tinha 6 anos. E eles brigavam muito, os meus pais. Era muita briga dentro de casa. E aquilo eu não gostava, eu achava aquilo ruim, pelo barulho, por ver duas pessoas que são os meus pais brigando e tal. E tinha um desenho do Pica-Pau, que era o caçador que ia caçar uns patos. E para chamar os patos, ele usava um pato de borracha. Sim. Não sei se você lembra disso. Claro, lógico. E daí o Pica-Pau, pra sacanear, começa a soprar o pato de borracha até que ele fica gigante. E aquilo faz com que fique elástico. E o cachorro vai chamar o caçador, ele começa a puxar a calça do caçador. E vai caindo um monte de cuecas. Cai uma calça, cai uma cueca, outra, tipo infinitas. E eu ria pra caramba com aquilo com 6 anos de idade. Eu achava, por que, sei lá, na minha cabeça, por que alguém usa tanta cueca assim? Sim. E pra parar uma vez a briga dos meus pais, eu fui no meu quarto, coloquei todas as minhas cuecas e as minhas calças. E comecei a tirar na frente deles, no meio da briga. Eu fui na frente e comecei a tirar. Aquilo fez com que eles parassem de discutir e começassem a rir. Pô, que legal. Então, de uma maneira inconsciente, porque não tinha, não dava pra, então isso mais isso é igual a isso. Eu saquei que o humor servia como uma arma social, como uma coisa, além de me enturmar, mudar uma energia. Então, acho que foi por aí, eu comecei a perceber que o humor podia mudar de verdade, assim. Sim. E ao longo dos anos eu fui percebendo isso concretamente, né? Com o feedback que as pessoas falavam e tudo mais. Aí você se convenceu que o humor era o teu caminho. Sim. Mas, ainda fazendo relação com a primeira pergunta que você fez, a tentativa é de não achar que isso é o must, a melhor coisa da vida, porque senão eu começo a me levar muito a sério. Claro. E daí eu começo a agir então como, não, eu sou humorista, cara. Sim. Eu sou o cara que muda climas por aí, entendeu? Sim. Esse é o perigo, essa é o ego daí, né? Você cair nessa coisa aí é um problema. E é uma tentação? Às vezes chega perto disso? Sim, porque você fala com muita gente, as pessoas te ouvem, você pode criar polêmica, você pode gerar muita coisa mesmo. Sim. E principalmente nesse momento de rede social, onde você tem mais controle do teu, né? Sim. Antigamente na televisão era aquilo lá. Era o Chico Anísio que falava lá, ele ainda tinha mais, porque ele aparecia no Fantástico, ele era mais... Agora, humorista da Praça é Nossa. Era na Praça é Nossa e só, entendeu? Hoje em dia, se você gosta de qualquer humorista, você vai ver o que ele tá falando nas redes, entende? Claro. Então você tem um poder mesmo, é poderoso, né? Quando você foi assistir lá no Gazeta, é um teatro de 700 lugares. Você falar numa noite, durante 1 hora, é uma loucura você pensar. Sim. A gente tá pagando pra ver um cara falar durante 1 hora, 700 pessoas ali, ó. Você pode falar o que você quiser. Isso é muito bom, mas pode ser muito ruim também. Claro. Se você dá uma deslizada, você pode acabar com a sua carreira. Verdade, faz sentido. Um viés do humor, Oscar, é a crítica, muito explorada pelo programa CQC, inclusive, onde você trabalhou aí durante muitos anos. Sobre a crítica pelo humor, o escritor Antônio Prata, na apresentação do livro Veríssimas, Frases, Reflexões e Sacadas sobre Quase Tudo, de Luiz Fernando Veríssimo, escreve, abre aspas,
O verdadeiro humorista não é um mico de auditório, é alguém sempre a botar o dedo nas feridas. Fecha aspas. Como o humor pode manter essa característica numa época de patrulhamento exagerado da opinião pública? Algo que a gente vinha até falando aí na abertura da conversa. A gente... Acho que é uma responsabilidade mesmo. Aí tem a ver com a última pergunta, né? Tá muito entrelaçado mesmo, porque ontem eu assisti uma peça, A Morte Acidental de um Anarquista, do Dario Fo, e o Dario Fo, o Dan Stubach fala no momento da peça, em que o Dario Fo fala isso, que a responsabilidade do humor é atingir os poderosos, não uma minoria. E eu concordo com isso. Você precisa saber a responsabilidade do que você fala, com quem você vai brincar, porque ele pode ser crítico, é isso, você pode ser muita coisa. Pode ser crítico, pode ser só engraçado, pode ser só entretenimento, pode ser só crítico. E se você tentar envolver tudo, talvez seja uma boa mistura. No meu caso, eu tento ser o mais universal possível. Até por isso que eu falei no começo se eu precisava aprofundar mais. Porque também eu tenho um pouco do receio de ficar chato. Se eu ficar só fazer um humor político, um humor social, pode ficar só chato. Pode virar só talvez uma coisa para o Pondé falar. Não que seja chato, mas é um cara que talvez tenha mais propriedade para falar de filosofia do que um humorista, que pode ser filosófico, mas tem que ser engraçado também. Claro. Se ele deixa de ser humorista, vai virar qualquer outra coisa. Então é uma coisa que eu penso muito. O que eu vou falar? Como eu vou falar? Como que eu fiz um texto agora sobre a Pablo Vittar. A minha tendência é sacanear esse Pablo Vittar. Porque é homem, pô! Entende? Eu posso cair nessa. Mas por que não respeitar isso, entende? Claro. Por que não assumir e agregar isso pra minha... Ao invés de criticar? Porque eu posso criticar outras atitudes ali dentro, entende? Sim. Do que ela faz, o que deixa de fazer, entende? Então, é tão complicado mesmo, porque tem muita coisa mudando muito rápido, entende? Eu respeito ou não o gênero que ela se propõe a ser. Eu brinco, porque daí entra em sexualidade. Eu brinco não com o Tami. Será que se eu fizer uma piada de negro vai ser bom? Será que eu vou agregar alguma coisa hoje em dia? Mas é só piada. É só piada mesmo? Se eu falar da loira burra, será que já não há, além de tudo, não é ultrapassado? É misógino, mas não é ultrapassado? Não é uma coisa muito anos 70, 80? As pessoas vão rir, mas as pessoas vão rir de peido também. Será que eu quero fazer as pessoas rirem de peido? Ou será que eu posso dar uma etapa a mais no meu discurso? São coisas que eu tô falando porque eu penso mesmo, sabe? Eu falo, cara, o meu último texto que eu fiz agora, que eu acabei de soltar na internet, é do Stephen Hawking. Será que eu vou zoar um cara que é tetraplégico, que tem um problema que é a esclerose? Será que eu vou zoar ele? Ou será que eu vou sacanear coisas que ele fez em vida? É possível fazer piadas com ele? Eu vou sacanear Jesus Cristo? É bom eu tocar em religião? Tá, mas até onde? Porque tem uma coisa também, que é aquilo que tem a ver com a primeira... não pode sacanear Jesus. Não pode. Tem coisas que você pode. Acho que nenhum assunto é intocável. Acho que você tem que ter respeito também em como você vai entrar nesse assunto. Na abordagem. Exatamente. Faz todo sentido com a próxima pergunta que você está dizendo. Nossa, é incrível isso. Super relacionado. A preocupação em montar o roteiro. Numa entrevista sua para a Rolling Stone em 2011, você declarou que o humor sempre... Você foi atrás, hein? Faz parte do trabalho. Você declarou que o humor sempre anda muito perto do limite das pessoas. Sim. E é muito do que você está falando agora. Qual o limiar entre bom humor e bom senso, sobretudo em períodos como os que a gente vive hoje, né, dessa questão do politicamente correto, do excesso de patrulha na internet? Qual que é o limiar de bom senso e bom humor? Acho que a gente só descobre quando ultrapassa mesmo. Não dá pra se pré-determinar. Porque se você pré-determina, você nunca vai chegar perto do que você pode fazer. Você fala, eu nunca vou fazer tal coisa. Talvez é bom você fazer tal coisa. Você acaba se censurando antes de tentar, pelo Exatamente, menos. Porque você não sabe o que vai ser. Quer ver um exemplo? Na minha vida mesmo. Quando eu nasci em Atibaia e eu estudei teatro lá, e é uma cidade interior, portanto, não que toda cidade, mas eu tinha uma visão muito limitada do que era ser ator. Eu via a Globo, eu falava, talvez seja bom trabalhar na Globo, que é a maior empresa de televisão. Então, se eu fizer filme também vai ser bom, porque fazer filme é bom. Acho que novela e filme era o que eu tinha. Quando eu vim para São Paulo, comecei a estudar, comecei a ver outras coisas. Abriu minha cabeça. Falei, cara, olha, tem humor. Por que eu imaginei fazer humor exatamente? Nunca tinha pensado? Acho que viver disso não. Tá. Eu lia Shakespeare, eu estudava
Nelson Rodrigues, eu vi esses caras. Pra mim era mais ou menos isso, entende? Aí quando eu vim pra São Paulo, comecei a fazer humor, Aí uma vez, numa peça infantil, a menina que fazia com a gente tinha um namorado que era mudo, e portanto, que era surdo. Então, portanto, ele não ouvia, não falava direito. Daí eu falava, cara, como que eu vou fazer essa peça pra esse cara agora? Virou pra mim o foco. Tinham 200 pessoas na plateia, eu falei, é esse o foco. Eu quero que ele entenda. Aí eu comecei a lembrar do Chaplin, do Buster Keaton, e falei, eu quero fazer pra esse cara então. E ali mudou pra mim a relação de como é interpretar. Então já mudou um pouco o que eu já pensava quando eu saí. Nisso eu caí no stand-up, que caí no CQC, que era jornalismo com entretenimento. Um negócio que eu nunca fosse. Se eu me limitasse e falasse, eu nunca vou ser jornalista, eu nunca vou trabalhar na televisão, a não ser que seja ser ator de novela, eu não estaria conversando aqui agora com você sobre isso, entende? Sim. Porque minha vida teria tomado um outro rumo. Então acho que o limite você só descobre mesmo quando você ultrapassa. E às vezes você nem sabe que está ultrapassando. Entende? Porque isso que a gente está falando de feminismo ou de sexualidade, então você às vezes não sabe. Eu não sei o que é ser um travesti. Sim. Entende? Como que eu posso, então, se eu for querer falar desse assunto, até para aprender, talvez eu passe algumas barreiras e alguns limites. E talvez até desrespeite. Uma coisa é você desrespeitar sabendo, consciente. Outra não. Então, aí que tá. Ih, passou o limite, eu não sabia. Calma aí, não tinha uma placa pra mim, 80 por hora, daqui, entende? Então acho que é isso que a sociedade é. Você vai testando e experimentando as coisas. Mas já houve ocasiões em que você acabou, pelo menos na sua avaliação, que você acabou ultrapassando esse limite e de repente caiu numa polêmica com seguidores, com a opinião pública, pelo menos que você se recorde, e aí serviu como experiência para você, falar, bom, numa situação similar eu vou segurar a onda porque aqui é um limite, aqui eu percebi que há um limite. Acho que com o tempo todo quase, na verdade. Quase o tempo todo, você vive nesse limiar. Porque senão não dá, acho que a arte é isso mesmo, entendeu? Sim. Você fazer arte é tentar chegar, qual que é, até onde eu posso ir? É uma brincadeira meio de criança, não bota a mão no fogo senão você vai queimar. Até onde eu posso botar a mão então? Sim. É bem isso mesmo, sabe? Acho que com Pablo é isso aí. Começou com uma piada que eu fiz no Instagram, que era uma apresentação em que parecia o saco dele. Aí cara, é um saco. É um saco de um cara. E é um saco bem liso. Eu falei, vou brincar com isso. Aí eu coloquei, a minha frase foi, pros que adoram procurar pelo em ovo, tá aí. Cara, a galera caiu matando em cima de mim. É mesmo. Veja bem, eu não falei, ser viado é uma merda. Claro. Viado tem que morrer. Eu não Claro. fiz nada disso. Eu fiz uma coisa que tá no inconsciente das pessoas. O nego acabou comigo. Você está sendo homofóbico? Aí eu chamei todo mundo, deu um monte, deu, sei lá, 40 mil visualizações, eu chamei um por um. Então me explica por que eu tô sendo homofóbico. Chuta quantas pessoas vieram falar comigo? Pouquíssimas. 2. E uma delas trocou conversa mesmo. Com argumentação. Que foi uma mulher, não foi nem um homem, não foi um gay, não foi um trans, não foi um travesti. Foi uma mulher. Ah, eu acho que você passou dos limites por conta disso, disso. Mas isso daí talvez não acha porque seja um preconceito seu e não meu, porque eu não brinquei com condição nenhuma dele ou dela. Inclusive, eu falei ela. Sim. Eu tô respeitando a maneira como ela se colocou. Não, tá, entendo, mas não sei se eu concordo. Mas é isso, a vida é isso. Claro. Essa conversa que a gente tá tendo, não é pra no final a gente se abraçar, talvez a gente discorde. Claro. Talvez você fale assim, os caras não concordam com o que você tá falando, e o Ricardo também não. Sim. E é isso, a gente não precisa sair de foice por conta disso. Claro. É isso que as pessoas precisam saber, que a troca de conversa, a troca de ideia é isso. Isso é viver em sociedade. Exatamente. Respeitar a opinião do próximo. Exatamente. Também, né? Perfeito. Essa via aqui, não concordo que ela tenha que ser 80, tem que ser 120, se ela tá boa. Mas a sociedade, que eu vou fazer o quê? Vou lutar contra? Mas eu posso falar sobre isso, né? Claro. Então... Perfeito. Oscar, ainda que o politicamente correto também haja sobre o formato atual do humor, como a gente está falando, como você explica o culto ao humor old school, quase sem amarras ou mesmo temas proibitivos, como era feito por Chico Anísio, os Trapalhões, Jô Soares e até mesmo pelo Chaves, né, mais recentemente, aí, anos 80, 90, 2000. É um humor que ainda, quando você assiste hoje, nessa época de politicamente correto, ele até choca, principalmente para quem não viveu aquilo, né? Como é que você explica ainda a admiração por esse tipo de humor num período em que
bate-se nesse tipo de humor ao mesmo tempo? Como você explica isso? Eu acho que pelo contexto mesmo da época. Quando você vê um filme, por exemplo, De Volta para o Futuro, é um filme dos anos 80 que faz sentido ainda hoje. Então um filme que artisticamente é tão fechado nele mesmo, é um universo tão próprio, que você olha hoje e fala, esse filme não envelheceu tão mal. Aí você olha Star Wars e fala, pô, eles podiam ter melhorado um pouquinho os efeitos especiais e tal, mas pra época tá bom, entende? Então agora, quando você, por exemplo, se você assiste Trapalhões, fala, pô, era muito engraçado na época ninguém... Porque o contexto da época era esse. Acho que as pessoas não tinham amadurecido tanto em relação ao humor, tanto em relação ao artístico mesmo, entende? Sim. Era a única coisa que tinha na televisão praticamente de humor. Os Trapalhões era praticamente a única coisa que todo mundo via, né? Talvez a Praça é Nossa também. Mas nesse estilo, eu digo, de humor. Então Mas hoje, desculpa te cortar, mas Sim, hoje sim. você acha que seria aceitável, por exemplo, o Mussum falando de cachaça? Não seria. Não seria. Mas o que eu tô falando, pelo contexto. Hoje em dia o contexto não é esse. E a nossa briga, por exemplo, dos humoristas de hoje, e talvez até de outras pessoas, em falar, mas antes podia, por que aqui agora não pode? Porque o mundo mudou. Claro. Porque as coisas acontecem, a gente tá falando de humor de 30 anos atrás. Claro. Então assim, você também ficar nessa, não, mas... Cara, o mundo mudou. O que você pode tirar desse mundo, extrair desse mundo novo agora? Claro. Entendeu? É isso. Tinha Ney Mato Grosso na época, hoje tem Pablo Vittar. Levando as devidas proporções, Sim. São duas pessoas que defendem mais ou menos o mesmo viés, entende? Na época você brincava com o Ney Mato Grosso. Se eu for brincar com o Ney Mato Grosso hoje, talvez as pessoas... Quem é? Claro. Entende? Então, acho que tem um saudosismo também, até que vem dessa coisa dos anos 80, os anos 80, as brincadeiras, o que passava na televisão. E acho que tem isso com o humor também. Então, eu particularmente acho que pode dar um passo além. Era muito legal, eu me divirto. Acho engraçadíssimo quando o Mussum tá com um pé de pato, o Didi olha e fala assim, ih, seu pé cresceu porque é preto. Eu acho demais. Mas, tipo, eu vou fazer isso hoje, sendo que a questão negra evoluiu pra caramba, eles têm muito mais voz. Claro. E eles me fizeram entender também o que é essa luta, entende? Não cabe. Hoje não cabe. Exatamente. Sim, você vai concordo. ver, é retroagir, talvez, fazer piada disso. Sim. Aí vira uma molecagem só, eu falar, fazer piada aqui de preto, porque falar de preto é engraçado. Pra quem? Talvez seja, mas será que eu quero atingir esse público ou quero atingir o outro público, entende? Eu quero que as coisas evoluam também, então, né? Claro, perfeito. Ai, falou preto. Entende? Tem todas as questões. É negro, é preto. Calma, vamos com calma, gente. Porque senão tudo não pode. Deixa o cara falar, depois a gente vê. Sim. E o humorista tem que saber que tem uma consequência também. Sim. Oscar, a gente está falando do humor anos 80, 90. A propósito, naquela época os programas de humor ocupavam boa parte da grade de programação da TV brasileira, né? Você falou, os Trapalhões talvez fossem a principal referência de humor mesmo, mas você chegou a ter aí Chico Anísio, você chegou a ter Jô Soares, o próprio Chaves começou nos anos 80, né? No SBT. Algumas novelas, inclusive, elas tinham humor como fio condutor, né? A novela exato, era uma novela de humor. Hoje, na TV aberta, o que se observa são talk shows conduzidos por humoristas e algumas novelas com núcleos cômicos nas suas tramas. Sim. Por outro lado, a TV fechada passou a ser a casa de séries cômicas, programas de humor em geral, como você mesmo, né, no Multishow. E a internet se consolidou como um berço de inúmeros nomes da comédia, do humorismo. Como você explica esse movimento? Por que, de repente, não mais na TV aberta? Não tem mais espaço para eles? Ou é um pouco dessa questão de contexto da época, como você vinha falando? Eu acho que a gente até conversou um pouquinho antes de começar, né? Acho que tem um desespero da televisão para entender o que está acontecendo. Porque as coisas estão mudando muito rápido, entende? Sim. Então, eu acho que eles estão tendo... É como se fosse um canhão atirando num alvo que eles não sabem exatamente para onde. O canhão eu chamo de tudo daí. Aí tem um pouco de culinária, com um pouco de humor, com um pouco de cenas engraçadas, aí tem arrumar a casa, arrumar o carro do pobre e arrumar a vida do pobre, e falar um pouco do rico. E é um negócio, você fala, do que eles estão? Então é tudo, entende? Você pega um programa dominical e fala de um monte de coisa. Pega sábado à tarde também, tem tudo, entende? Aí você fala, cara, o que é? E eu acho que é isso, agora estão formando os nichos mesmo, né?
Vamos pegar esse público e vamos falar só disso. Vamos pegar aquele público e falar só daquilo. Por exemplo, cinema, eu adoro cinema. Não tem um programa na televisão que fale de cinema, na televisão. Não tem, difícil. Só TV fechada. E mesmo TV E mesmo fechada, assim, assim. Aparece, estreou ali, tá bom, não analisa, não fala e tudo mais. Então acho que é uma evolução, mas ao mesmo tempo tá perdido, entende? Acho que antigamente a gente só tinha televisão para assistir. Sim. Então você podia verticalizar muito mais em todos os assuntos, entende? Sim. Tinha a Marta Suplicy falando sobre sexo na televisão. Meu Deus, sexo na televisão. Hoje vai falar, todo mundo fala de sexo, entendeu? É um programa ali no Altas Horas. Ali É um quadro. 5 minutos ali, porque ninguém tá nem aí. Porque se eu quero ver uma coisa, eu vou na internet, ver de sexo, tem Xvideos. Aí você vai ver a coisa, não quer nem saber falar, você quer ver acontecer, entendeu? Sim. Então acho que tem isso, assim. Meio que um desespero para tentar agradar todo mundo, para poder ganhar dinheiro, audiência, e é isso aí, vamos aí. Tá tirando para tudo que é lado e vamos ver o que dá. Legal. E tem pouco acabamento artístico também, que é ruim, né? Sim. É meio feito às pressas e, enfim. Concordo. Pra gente finalizar essa primeira parte... Só para complementar, que é muito... Você tá me fazendo todas as perguntas e nenhuma das perguntas foram me feitas, por exemplo, em televisão, porque não tem tempo. Pois é. O cara não tem tempo para estudar a pauta, o cara não tem tempo para ver o entrevistado, não sei se interessa para televisão também as perguntas. Pois é, exatamente. Então é uma miscelânea. Pergunta lá do CQC. Ele fez CQC, pergunta lá polêmica. Exato. Apanhou, tapa na orelha. Bom, pergunta tapa na orelha. Aí você fica acaba ficando meio raso, né? Pelo menos na minha opinião. Total. Superficial. Tudo. A nossa proposta é justamente outra, é mostrar um pouco mais, um tema indo mais a fundo nesse tema. E claro, mostrando ao mesmo tempo o nosso convidado também com outro viés, né? Então, não sei se cabe na TV. Eu acredito que até cabe, mas será que as pessoas realmente querem assistir isso? É uma pergunta que a gente faz e eu acho que é uma discussão válida de se ter. E também tem uma outra coisa, por exemplo, você falou dos programas humorísticos. Por exemplo, o Trapalhões era um programa que tinha o quê? 2 horas, se não me engano? Mais ou menos, era bem longo. Então, se você tem um programa de 2 horas, você tem que se aprofundar no humor de uma forma muito forte. Porque assim, imagina que um sketch tem 5 minutos. Quantos 5 minutos cabem no programa de humor? Sim. Então você tem que ir fazendo todo tipo de humor. Sim. Pra piada não repetir. E vai chegando uma hora, vai ficando perigoso. Claro. Você vai ter que fazer piada com negros, você vai ter que fazer piada com gays. Ou você repete a piada. Exatamente. E aí acaba ficando maçante. Sim. Só que daí se você cai nesses tabus de sempre, religião e tal, começa a ficar perigoso. Então vamos diminuir, a gente faz o humor ali mais ou menos. Então por isso que viram núcleos pequenos de humor e... Faz sentido. Entende? Então é menor o tempo e é isso aí. CQC começou com 2 horas e meia. Foi diminuindo. E, cara, estão batendo demais em político aí, hein? Talvez seja melhor diminuir isso aí, hein? Aí o programa sai do ar. Né? Pra gente finalizar essa primeira parte desse grande papo, em termos estilísticos, por onde passa o futuro do humor, na sua opinião? Pelo chamado humor inteligente, que era aquele que no começo todo mundo convencionou a atribuir ao próprio CQC, pela volta ao humor raiz, embora você já tenha falado um pouco disso, que a contextualização de época é outra, né? Ou há uma terceira via, na sua opinião? O que você acha que a gente pode esperar do humor? Eu não digo nem em termos de plataforma, né? Porque a gente está falando aí TV aberta, TV fechada, internet, mas em termos estilísticos, em termos de perfil. Para onde vai o humor, na sua opinião? Acho um absurdo você falar humor raiz, mas ao mesmo tempo Porque o que é o humor, né? O que é o humor raiz? Sim. Mas se a gente pegar, o humor raiz é aquele humor que a gente conhece como humor. E o humor puro e simples que a gente está falando aqui. Mas esse humor puro e simples aqui no Brasil é isso, é sacanear o outro, né? Faz sentido. É sacanear os gêneros, as religiões e tudo mais. Que os Trapalhões faziam. Exatamente. Sem amarras, né? Só que daí, se a gente conhece só esse tipo de humor, a gente acha que é o humor primordial. Era tão bom na minha época quando fazia humor físico. Concordo com você. Entende? Sim. Então acho que a evolução disso é conhecer outros tipos de humor. Sim. Acho que não fazer mais do mesmo. Ir para outros. Lá fora tem humor de tudo quanto é coisa. Por exemplo, alguma coisa que te ocorre? É improviso mesmo. Tá. Improviso, porque quando a gente começou a fazer stand-up, aí surgiu o CQC. Aí as pessoas foram entender, mas de onde vem esse cara? Do stand-up. Aí eles quiseram, então, mas tem mais coisa então rolando
no cenário teatral. Sim. Aí foram atrás do improviso. A própria Band teve o É Tudo Improviso, Exatamente. com o Márcio Balas, que era um programa muito bom Pois também. é. Revelou gente que até tá na Globo hoje, inclusive. Pois é. Você acha que é um caminho, de repente, pra televisão também, pra internet? Então, mas daí eu percebi que regrediu. Ao invés de, pô, agora vai aparecer um monte de estilo de humor. Não. Que, por exemplo, o humor mais sarcástico, mais irônico, ou humor negro, ou humor, sei lá, tem vários tipos, sei lá. Humor de boneco, humor... Não, aí começa a ficar meio, cara, mas o que acontece? Parece que tem um máximo, um ótimo, um período ótimo, e daí parece que regride de novo. Regride. Eu acho que a saída não tá na televisão, acho que tá na internet mesmo, que é onde as pessoas... Tanto é que as pessoas estão indo procurar fora, porque aqui dentro não tem muito, né? As pessoas gostam muito de Jimmy Fallon, por exemplo. Sim. Que é um humor ainda diferente do nosso aqui em termos de talk show, né? Tem o John Oliver, que é um humor que o Duvivier tentou fazer até na Fox, mas as pessoas ainda não entendem aqui, porque não tem estofo político e intelectual mesmo para entender a parada, entendeu? Sim. Eu mesmo fico pensando, por exemplo, você pega o Bill Burr, que é um humorista americano, stand-up, ele tá no Netflix. O humor que ele faz, cara, é muito bom. Só que aqui não, ainda, porque você precisa, voltando lá na primeira pergunta, você precisa ter estofo para ouvir. Sim. Se ele começa a falar assim, Jesus Cristo, e não, vai falar de Jesus, desligo. Não, mas calma, ouve o que o cara tem para falar. Vai até o fim, pelo menos. Então é difícil responder isso, porque eu acho que precisa passar por uma educação de... E quando eu digo ouvir, é maluco também, porque a gente sempre ouviu, né? Acho que é o primeiro momento que a gente tem de ouvir e falar. Sim. Só que, voltando ao que meu pai falava, eu falava, caramba, olha, eu tô virando esse cara. O meu pai dizia isso. Mas ele fala, a gente tem duas orelhas e uma boca pra quê? Pra ouvir mais. E pior que é verdade, cara. Faz sentido, né? Ouve primeiro, antes de emitir uma opinião. A gente já quer. E o mais louco é que a opinião nem é nossa. A gente ouviu de orelhada, entendeu? Mais ou menos replica. Concordo contigo. Você não lê, você não estuda. Mas o que ele quis dizer com aquilo que ele falou ali? Não entendi. Esse humor que ele tá falando, o que ele quer dizer? Ele tá sendo sarcástico? Eu bato muito nesse sarcasmo e na ironia, porque nego leva a sério. Sim. Pega ao pé da letra, não pode. Você não pode levar um humorista a sério. Não tem como, entende? É o que a gente começou falando, né? Tá, então acho que o futuro do humor é fazer as pessoas ouvirem. Eu acho que não só do humor. Em tudo. Seria bom se fosse o futuro das relações sociais. Exatamente. Porque eu concordo plenamente com o que você está dizendo. Eu acho que hoje muito se fala, pouco se ouve, tem-se opinião para tudo. É quase um editorial isso, mas é o que eu penso. Porque às vezes a opinião nem é sua, você replica aquilo que você ouviu e a coisa não evolui. Porque acho que a evolução vem da reflexão, né, do debate. Sim. E pouco se tem. Tem-se o ódio, tem-se a polarização, mas pouco de debate realmente. Pelo menos essa é a minha opinião. Quer ver um exemplo? Por exemplo, a gente foi muito criticado porque a gente deu voz ao Bolsonaro. Uma das críticas do CQC era, vocês inventaram o Bolsonaro. Aí um dia eu parei e falei, mas por quê? Qual é o problema disso? Não, porque não tem que dar voz para um cara desse. Olha esse cara que ele fala. Você dá voz para ele, criam monstros. Falei, eu acho o contrário. Porque daí, senão, a gente começa a censurar o que a gente acha que é errado. A gente tem que ouvir sim, sabe por quê? Porque daí a gente vai saber replicar, inclusive. A gente só pode ter o poder de argumentação, de conversa, com quem a gente ouve. Senão vira uma ditadura também. Um outro exemplo uma vez eu vi uma entrevista do Crivella no Jô Soares, e o Crivella estava defendendo que a Lei Rouanet deveria ser usada também para igrejas. Que eles deveriam ter o direito de pegar dinheiro da Lei Rouanet para construir igreja. O Jô ficou puto. Não, porque não sei o que, porque é um absurdo, mas você não acha que não sei o que. Olha, Jô, eu vejo... Não, porque se você perceber bem, isso, não é? Então, Jô, mas... Não, porque... Jô, você tá me perguntando 3 vezes, isso não me deixa responder. A plateia, que era do Jô, começou a aplaudir o Crivella. Por quê? Porque o Jô não teve a paciência de ouvir o cara num talk show. Porque levou a sério demais falar, entende? Então, assim, se você não ouve, você não sabe quais são os pontos fracos, onde o cara tá errando na argumentação. Claro. Se você for na emoção e querer bater no cara porque tá errado, aí você entra em certo e errado, parece um absurdo mesmo você fazer isso com Lei Rouanet. Mas deixa o cara falar. Pra ele mesmo, no judô, fiz judô. No judô é isso. Aproveita o tamanho do cara pra derrubar ele. É exatamente isso. Ouve primeiro.
antes de querer falar, entende? Faz sentido. Gente, o papo tá tão bom que a gente vai ter a segunda parte, como eu falei no começo. Então a gente para por aqui. Mas nesta quinta-feira, a segunda e última parte da entrevista com este grande ator, com esse grande humorista, Oscar Filho. A gente se vê na quinta-feira. Um grande abraço e até lá.